como às vezes isso pode ser interpretado? Como se ela tivesse falado de mim, da minha incapacidade, ou ela não tivesse levado em consideração, a gente faz muito isso, o esforço que eu despendi para fazer aquilo. A nossa interpretação às vezes não é a respeito do trabalho, é como se aquilo pegasse na nossa identidade. Todo ser humano, em maior ou menor grau, às vezes tem dificuldade de desvincular o que eu fiz de quem eu sou. Isso depende muito do nosso autoconceito. Quando a gente tem uma estrutura de autoconceito preservada, funcional, equilibrada, isso tudo acaba virando como se fosse uma armadura contra a crítica, essa crítica do mal. Bom, tô aqui hoje nesse episódio mais que especial com um tema que eu acho que tá bem em voga aí, né? A questão de como a gente recebe críticas, por que que algumas pessoas sofrem muito com críticas, o quanto isso aumenta a ansiedade ou não, por que que para algumas pessoas é mais fácil receber críticas, como que a gente pode dar as críticas, como as crianças recebem isso, e tudo isso com a maravilhosa Yara Gadzuzzi, que não só é uma colega de profissão que eu admiro demais, mas sem sombra de dúvida foi uma das melhores professoras que eu tive e que com certeza tem um impacto enorme na minha carreira até hoje, assim. Mas eu vou pedir para você se apresentar, que você vai se apresentar melhor que eu. Obrigada, Tami. Ó, e você também, uma aluna que eu tenho muito carinho. São poucos os alunos que a gente guarda tanto, né? Não é à toa que está com esse sucesso todo. Super merecido. Então vamos lá, eu sou Yara Garzuzzi, fui professora da Tami, mas hoje eu atuo em consultório. Eu sou analista do comportamento, especialista em terapia comportamental e cognitiva, e eu sou mestre em distúrbios do desenvolvimento. Hoje o meu foco é exclusivamente clínica. Então, eu atuo tanto com crianças quanto com adultos nos mais diversos questões aí do psicoemocionais. Eu não sei pra você, mas receber crítica não é uma coisa gostosa ou prazerosa ou alegre para ninguém, né? Não tem nada de errado nisso. Uhum. Mas por que que ouvir uma crítica dói tanto para algumas pessoas, mesmo quando ela é dada de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito educada, muito cuidadosa, ou até tem uma finalidade construtiva? O que que você acha? O que que você vê? Então vamos lá, Tami, o que que eu penso disso? E que na verdade não sou só eu, né? Até a ciência mostra pra gente. É que a crítica, muitas vezes, né, ela não é só ouvida, sabe? Às vezes a gente fala assim, ah, a pessoa não sabe escutar crítica. Porque na verdade a crítica, ela não é só ouvida, não tá só no nosso jeito de ouvir a crítica. A crítica, na grande maioria das vezes, ela é sentida. A pessoa sente a crítica, ela não está escutando só. Porque a crítica, ela tem muito a ver, assim, com a história de vida da pessoa, como é que ela lidou até hoje, com as dúvidas, perguntas, questionamentos, com o dia a dia dela. E aí, quando eu falo que a ciência mostra pra gente, é porque, na verdade, a crítica, quando a gente recebe a crítica, a gente não tá só escutando uma frase ou aquilo tem a ver com aquela situação específica, mas aquilo tem a ver também com as respostas internas do nosso organismo. Então, assim, ativa áreas do nosso cérebro, que são áreas que tanto são ativadas com a crítica, como também são ativadas com a dor física. E aí, muitas vezes, essa crítica, que é, mesmo que ela venha super polida, né, respeitosa, com aquela intenção de fato de melhoria, para aquela pessoa, ela é doída, ela é sofrida. Às vezes a gente escuta pessoas, criança principalmente, né? Porque criança tem muito disso. Os pequenininhos falam assim: ah, mas doeu, né? E eles fazem aquela carinha de doeu, né? De Uhum, sofrência, porque dói mesmo, né? uhum. Porque elas sentem aquilo como físico. E sabe o que eu acho interessante? E eu sempre dou essa sugestão para os meus pacientes, e tento fazer isso, nem sempre a gente consegue, mas eu tento fazer isso. É porque a crítica, às vezes, ainda que a gente critique algo externo, então eu estou criticando.
sei lá. Ai, vou voltar lá atrás. Então, eu tô criticando, a Yara criticou o trabalho que a Tami fez. A nossa interpretação, às vezes, não é a respeito do trabalho. É como se aquilo pegasse na nossa identidade. Então, não é como se a Yara tivesse criticado o meu trabalho. Tipo, Tami, ó, isso aqui ficou legal, mas, ó, melhora isso aqui, ó, isso aqui. Ela fazia isso, viu? Fazia mesmo. Tami, ó, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Depois eu vou contar de um episódio, então, Tami, porque eu não esqueço. Isso aqui, ó, melhora isso aqui, busca outra fonte. E como às vezes isso pode ser interpretado, como se ela tivesse falado de mim, da minha incapacidade, ou ela não tivesse levado em consideração, a gente faz muito isso, o esforço que eu despendi para fazer aquilo. Exatamente, É como se a exatamente. gente, se a pessoa não tivesse levado tudo em consideração. Então a gente tem dificuldade, eu falo a gente, porque todo ser humano, em maior ou menor grau, às vezes tem dificuldade de desvincular o que eu fiz de quem eu sou. É esse o ponto-chave, inclusive, de uma parte das nossas terapias, né? Uhum. Mas eu, antes até de falar da terapia, eu vou falar um pouquinho dessa vinculação que você falou primeiro, né? Isso depende muito do nosso autoconceito. E eu acho que tá aí o ponto-chave. Quando a gente tem uma estrutura de autoconceito preservada, funcional, equilibrada, isso tudo acaba virando como se fosse uma armadura contra a crítica, essa crítica do mal, né? Que a gente entende como do mal. Às vezes a crítica é super positiva, mas o entendimento da gente ser assim, ah, é contra mim, não gosta das coisas que eu faço, não me aceita. Não tem nada a ver com isso. Às vezes é só a crítica daquela situação, daquele comportamento. Então, quando a gente tem esse autoconceito preservado, fica muito mais fácil lidar com a crítica. Agora, quando a gente tem esse autoconceito mais frágil, mais condicionado à aprovação do outro, às vezes a gente confunde o que que é a gente e o que que é a situação. E aquilo tudo vai se misturando. Eu falo muito que é como se fosse assim um saquinho que você vai carregando, né, ao longo da vida. Ele vem vazio e aí você vai botando coisinhas dentro dele. E aí, assim, essa crítica foi por conta disso, essa crítica foi por conta daquilo. E a pessoa vai carregando isso, e ao invés dela entender que estes são comportamentos, são situações, ela vai entendendo que aquilo faz parte dela. É como se aquele saquinho fizesse parte do organismo dela, enquanto que na verdade é só um saquinho que a gente pode tirar, né? E aí, nessa de fazer parte, vira tudo a mesma coisa, e aí qualquer crítica, qualquer ameaça já ativa lá as áreas cerebrais de, pera, né? Preciso me defender dessa coisa, né? E essa coisa muitas vezes é uma pessoa, não é uma coisa. Porque a pessoa que emitiu a crítica, mesmo que construtiva, o entendimento é: esta pessoa não gosta de mim, essa pessoa tá fazendo isso comigo. Este ser não é o que ela falou, né? Exato. Tem, Então, isso depende muito do que a gente entende da gente, e por isso que é tão importante criar habilidades de lidar com situações, né? exato. E aí eu te falei da terapia, qual que é o nosso trabalho na terapia? É tirar essa fusão. A gente chama inclusive de defusão, né? Uhum. De separar o que sou eu, quais são as minhas habilidades, quais são os meus valores, o que que eu entendo de mim mesmo e o que é isso que está vindo para agregar ou não, né? E aí Exato. fazer essa limpeza toda, né? Essa discriminação de estímulos vai fazer com que eu entenda melhor o que que é essa crítica, se essa crítica ela tá valendo para mim mesmo, se essa pessoa tentou me ajudar, mas na verdade não precisava, ou ela tentou me ajudar e nossa, me ajudou pra caramba. Ou às vezes nem era o momento dela entender aquilo, então num outro momento eu vou entender de uma outra forma. É assim que vai funcionando o nosso trabalho na terapia em relação ao olhar dessa crítica. Você sabe o que eu acho bonito? É que às vezes a terapia, ela faz a gente não perder uma coisa que pra mim é o bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo. Tudo a gente consegue na vida, gente. Tempo é o único recurso escasso. Algumas coisas a gente vai entender com o tempo. Tantas coisas que minha mãe falava e na época eu entendia como crítica, isso agora. Hoje, principalmente hoje que eu tenho filho, eu olho e falo, ah, Isso. agora eu entendi a crítica da minha mãe.
caiu a ficha. Mas o que a gente faz na terapia, muitas vezes, é fazer com que você não dificulte tanto as relações, entre em brigas e tantas coisas por tanto tempo até cair essa ficha que às vezes não cai, né? É E bem isso. tem um outro ponto que é da vulnerabilidade, né? Eu tava pensando aqui enquanto você falava, é que algumas pessoas são mais vulneráveis e outras menos, decorrente de alguns fatores. Eu gosto muito de falar de um modelo biopsicossocial, né? Então é como se fossem três perninhas que ajudassem a gente a entender o que pode deixar a gente mais ou menos vulnerável à crítica. Então, fatores biológicos, tipo, eu vou dar um exemplo: você dormiu mal a noite inteira. A chance de você encarar bem uma crítica é muito menor do que aquele dia que você acordou, tá descansado, fez yoga, Claro. né? O seu corpo, ou você tá com fome. Eu com fome? Nossa Senhora. Então, Não só com crítica a gente não fica bem, não com é? nada, com nada assim na vida. Então, assim, aspectos biológicos, se essa pessoa tem um transtorno como depressão, um quadro ansioso, que já vai afetar por si só áreas cerebrais relacionadas a todo esse processamento que a Yara falou. Então, alguma medicação em uso que pode me deixar mais em alerta ou mais irritado pode influenciar. Então, aspectos Isso. biológicos. A gente tem aspectos psicológicos, as nossas crenças, a nossa personalidade, as experiências de vida anteriores. Então, eu tive pais muito críticos, por exemplo, e daí isso fez com que eu achasse que eu não sou boa o suficiente, então eu fico sempre em alerta com o que as pessoas falam pra mim, ou mais reativa, ou não. Enfim, aspectos psicológicos. E aspectos sociais, se você tem um ambiente que é. Porque tem ambiente mesmo, né? No mundo corporativo, por exemplo, tem muitos pacientes que. Chefes, assim, que são carrascos, assim, né? Que não são líderes, são chefes, assim, que a pessoa critica machucando. Às vezes pais, não por mal, mas por não. Sabe, aquele pai que não fala pro filho: "Ó, você não fez bem essa tarefa", mas fala: "Tá, você é burro", por exemplo, Sim, sim. né? Por Então uma são pura reprodução de comportamento. isso. Aprendeu desse jeito e segue igual. O que que você acha desses aspectos que vão favorecer ou não a vulnerabilidade como um todo, assim? Como que você vê isso? Então, eu entendo igual você, tá, Tami? Eu acho que assim, a gente precisa olhar sempre no biopsicossocial. Eu não consigo, conceber uma terapia que não discrimine essas áreas todas, né? A gente tem que. Eu falo sempre, primeiro de tudo, eu brinco no consultório, eu falo que eu sou doutora rotina, né? Primeiro de tudo, rotina. Qual que é a rotina? Né? Rotina é dormir mais ou menos no mesmo horário, acordar mais ou menos no mesmo horário, ter uma alimentação. Quando eu falo saudável, não é precisa de ser o fitness, nada disso, mas ter uma coisa mais regrada. Tem que ter aqueles princípios básicos biológicos. Suprir os meus princípios básicos biológicos, aí sim eu vou falar de emocional. Porque se eu não consigo suprir os princípios básicos, como é que eu vou saber a diferença do que é o emocional e do que é o biológico? Porque tá tudo misturado e fica mesmo, né? Nós somos inteiros, não tem como a gente separar, né? A gente tem que ir discriminando esses estímulos, separando as variáveis. Você sabe, como eu falei, né? Sou analista do comportamento, fui professora, a gente acaba, né, orientando trabalhos. Não tem como a gente fazer uma orientação, né? Descobrir qual que é o ponto, né? A hipótese, diagnóstica que está dando, né? Qual que é o conflito aí, se a gente não tiver uma discriminação do que é cada coisa. E aí, o biológico, primeiro de tudo, precisa estar estável. Os meus adolescentes de consultório ficam muito bravos comigo quando eu falo isso, tá? Mas muito bravos. Por que que eles ficam, mas eu posso dormir a hora que eu quiser. Sim, você pode, né? Mas tem consequências. Mas eu não senti hoje, porque adolescente não sente mesmo, né? Ele vai sentir depois de 3 dias. A gente, no caso eu, né? Que sou mais velha, se eu não dormir bem hoje, amanhã eu já senti a consequência. Mas eles demoram um pouquinho mais, o corpo deles ainda está em formação, eles têm mais vigor, mas precisa, porque tem a consequência. Bom, aí falado, né, do biológico, vamos, né, nos aspectos emocionais, né, psicológicos e sociais. Esses eu acho que eles já se misturam um pouquinho mais, tá? Uhum. Esses a gente não consegue separar totalmente, por quê? Porque o social é o ambiente onde aquela pessoa está inserida, né? E aí o ambiente, ele reforça o comportamento ou não. Uhum. E quando você fala de um ambiente, como por exemplo você comentou, de um chefe muito carrasco, né, de acabar humilhando, às vezes sem querer, mas que tem esse tipo de comportamento, não tem como a gente falar num emocional separado, não, agora você vai.
né, ser equilíbrio total, né, sei lá, abstrair, né? A gente tem que ser realista, né? Acho que uma coisa que eu diferencio bastante é o mundo real do mundo ideal. O mundo ideal diz que a gente separa tudo isso. No mundo real, as coisas não são bem assim, né? E aí, nesse não são bem assim, a gente precisa entender que esse ambiente onde eu estou inserido, eu preciso estar lá. No caso de um chefe, lógico que eu preciso trabalhar. Mas como eu vou estar lá? Qual que vai ser a minha Uhum. postura nesse ambiente? Que eu posso fazer para diminuir estímulos que não são os, né, com aqueles que me agradam ou que me fazem bem? Ou, se eu não consigo diminuir isso, o que que eu posso fazer para mim que eu possa aumentar atividades prazerosas, que eu possa aumentar habilidades, criar novas habilidades para lidar com uma situação dessa? Porque assim, o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Eu falo em dia para ficar mais lógico, não é bem isso, né? Mas assim, logicamente, as 24 horas são iguais. Se eu aumento atividades prazerosas das minhas 24 horas, não vão caber atividades que são desagradáveis. Ai, Ara, tá bom, então eu só vou fazer o que eu quero, pronto, eu vou ser feliz. Também não é assim, né? Acho que tem coisas que a gente precisa. Faz parte ter que lidar, não dá para ficar, né, frustração zero, mas eu preciso ter coisas que me tragam energia, que me dão prazer, para que eu aguente algumas outras coisas. Isso que a gente está falando, Tami, tem tudo a ver com a questão do autoconhecimento, da autorregulação. Porque eu entendendo como é que eu funciono, fica mais fácil de eu lidar com as coisas que acontecem no meu dia a dia. E aí, entendendo, né, sabendo quem eu sou, o meu jeito, até as minhas dificuldades, olha, isso é uma coisa que é mais complicado para mim. Fica mais fácil de eu lidar com esse outro, com essas outras situações, outra pessoa, enfim, quem quer que seja, né? E aí entender as coisas com um pouquinho mais de leveza, com menos aquela coisa de, ai, tá falando para me agredir, e mais do, por quê? Né? Uhum. Mesmo, não tinha pensado, né? Uhum. Então, isso vai facilitando bastante. Acho que eu fugi total, né, da Não, pergunta, mas é a gente vai exatamente isso. falando. É exatamente isso. E até fugir total sou Sim. eu agora. Você tava falando e Uhum. eu sempre me vem uns exemplos esdrúxulos na cabeça. Mas eu gosto muito do filme De Volta para o Futuro, né? E pra quem assiste, ai, gente, eu sou velha mesmo, é isso, é da minha época. Eu sei que tem gente que tá assistindo e tá ouvindo que não sabe nem do que eu estou falando, mas vale a pena se você nunca assistiu. Tá na Netflix, Tá na inclusive. Netflix, inclusive, fazendo jabá. Mas Propaganda. o que que acontece? Tem uma coisa muito interessante que acontece no filme com o personagem principal, que ele tem um gancho que quando criticam ele, chamam ele de fracote, de tal, ele quer Verdade. provar de todo jeito que ele não é aquilo. E aí, gente, eu fiz uma postagem que foi Hum, sucesso, bombou, que eu falei que pessoas muito hum, vulneráveis à crítica são mais manipuláveis. E eu dei alguns dados do hum. porquê isso. Por quê? Quando você não consegue fazer todo esse processo que a Yara explicou direitinho, lindamente, quando você recebe uma crítica, você tá zero racional. Então a pessoa ela pode te manipular, tipo, ó, fulano falou mal de você. Será que não é melhor você fazer isso? Daí você já fica puto, você nem pensa, será que falou mesmo? Será que essa pessoa tá isso, aquilo? Ou a pessoa que sabe que você fica puto, por exemplo, sei lá, tá competindo no emprego, alguma coisa, fala um negócio, te tira do eixo, seu desempenho cai. Então, pessoas que não conseguem ainda ter ferramentas, não se conhecem muito bem, não enxergam ainda esse ponto fraco, como mostra no filme. Então, as pessoas tiram ele do eixo. Na verdade, o filme desenrola quando ele recebe críticas. É basicamente isso. Então, você fica manipulado, você não vai para onde você gostaria de ir ou para onde estão os seus valores, seus objetivos de vida. Você vai para uma reação de ou evitação ou se proteger daquilo, seja reagindo, lutando, enfrentando. E aí você gasta às vezes tanta energia com um negócio que e energia, eu vou usar o mesmo exemplo da Yara que ela falou das 24 horas. Eu vou fazer uma analogia, tá, gente? Não é isso. Mas é como se a gente tivesse 10 pontinhos de energia no cérebro por dia. A gente não tem uma energia infinita.
Não tem, é tipo aquela vida do videogame, né? Você tem os negocinhos verdes, vai gastando, você morre. É, tipo, não morre, mas assim. Então você tem que sabiamente, de forma intencional, tem que não, né? Mas assim, eu sugiro que sabiamente, de maneira intencional, você use os seus 10 pontinhos de energia do dia para coisas que cresçam, que acrescentem na sua vida, né? Que vão em direção àquilo que você almeja e não o contrário. Não sei se faz sentido. Para mim, total. Tomara que faça também para quem está escutando. Eu penso muito parecido. Você foi falando do filme, eu lembrei que no filme, inclusive, ele mostra exatamente isso que você falou da questão da manipulação, né? Porque eu assisti recentemente de novo, porque eu já assisti várias vezes, tá? Mas você percebe assim, tá tudo caminhando para uma coisa, ele já está pronto para agir para Uhum. aquela determinada ação, e aí alguém coloca ele numa situação de dizendo que ele é menos. E aí ele não se segura. E ele não se segura a ponto, lógico que é um filme, no final dá tudo Uhum. certo, né? Aquela coisa toda. Mas ele não se segura a ponto de tomar uma atitude que é tão irracional que pode prejudicar, inclusive, a existência dele mesmo, né? Porque no filme ele tá num outro tempo, e se ele não volta, ele não existe mais, né? Então, até prejudicando a existência dele mesmo. Lógico, é um filme, né? É só uma analogia que a gente está fazendo aqui, mas a ideia é de, às vezes, a nossa reação, ela é tão imediata, ela é tão impulsiva, ela é tão irracional, até porque ela ativa, né, circuitos do nosso cérebro que são de fuga e de esquiva mesmo. E que aí acaba que a pessoa faz coisas que não tem absolutamente nada em favor dela, pelo contrário, né? Ela pode se arriscar num nível muito alto. Então, voltando lá para aquele seu exemplo do chefe que humilha. Ah, hoje eu não vou deixar, eu pego e vou lá e empurro a mesa em cima dele. Oi! Né? Porque aí eu não vou perder só o meu emprego, eu vou ser acusado também de, né? Eu posso não ter mais emprego nenhum. E às vezes isso acontece só por aquele gatilho, só por aquela, né, aquela coisinha que a gente chamaria de história de vida, né? História de bem, reforçamento bem simples mesmo, quase que pavloviano mesmo, Uhum. né? De que aquela frase, aquela palavra, no caso do filme, aquela palavra, né? Faz com que eu saia do meu eixo totalmente. E eu não, faça coisas que eu não faria num momento de, né, um pouquinho mais de equilíbrio, um pouquinho mais de centrado em mim mesmo, né, de autocritério, de autoconhecimento, de reflexão. E isso, enfim, é um ponto bastante interessante que você colocou. E aí eu colocaria também, que você falou, né, das pessoas que agem dessa forma, eu colocaria também pessoas que são muito perfeccionistas, que são muito ansiosas, que acabam, às vezes, não sempre, óbvio, né, mas em alguns momentos reagindo à crítica de uma maneira muito inadequada. Porque aquela pessoa muito perfeccionista, provavelmente, como ela sempre faz tudo muito certinho, muito bonitinho, né, muito condizente ao que é esperado. A Uhum. hora que aquilo não dá certo, né? Não é condizente ao esperado, a desestrutura é muito grande, né? O sentimento de frustração é muito grande. Isso ela com ela mesma. Mas às vezes, quando ela vai, né, para o mundo e alguém fala para ela, olha, você, sei lá, aluno nota 10 tirou um 6, que não é uma coisa ruim, para aquela pessoa é o fim do mundo. E aí pode reagir dessa forma também. Você falou de uma coisa agora que eu não tinha nem lembrado, né? A gente tá falando muito de crítica num sentido externo, mas, gente, o quanto a gente não tá numa. Eu vou dados fontes da minha cabeça, numa epidemia de crítica interna, né? De você constantemente se criticando e falando isso não é bom, meu trabalho não ficou bom, isso não ficou bom, eu não tô bonito, eu não falei bem, eu tô me comparando com a rede social, ah, então eu não sou inteligente, eu não sou isso, eu não consigo. O quão essa crítica também é diferente, também é difícil pra gente receber, ainda que seja Sim. nossa, né? Da gente mesmo, exatamente. Porque a gente vem da nossa história, né?
E eu falo muito que para quem tem os seus, eu acho que até os seus 35 anos hoje, tivemos pais, os mais velhos, tá? Tivemos pais que olhavam muito para o erro, né? Uhum. Claro que, assim, pais muito maravilhosos, pais nem tanto, mas todos, por conta da sociedade mesmo. Era uma sociedade que, quando você fazia o certo, ok. Mas quando você fazia errado, tem que melhorar isso. Onde já se viu, né? E hoje a gente vem vou falar bem em linguagem popular, né? Numa pegada diferente. A gente vem entendendo que a gente tem que olhar para o certo, mas a gente tem que olhar para o errado também. E que o olhar tem que ser mais equilibrado, né? Então, olha, a gente pode melhorar nisso. Nossa, que legal que você fez aquilo. Eu sei que eu falo muito assim da envergadura da vara, sabe a historinha da árvore, que quando tá torta para um lado a gente tem que dar uma puxadinha nela para ela ficar reta. Então a gente ficou muito da puxadinha do falar agora coisa boa, que tem que ser tudo, né? Só as coisas legais, só elogio. Mas eu entendo que já tá na hora da gente pôr essa varinha no lugar, né? E a gente tem que elogiar, sim, muito, 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 porque todos nós merecemos, né, a recompensa pelo nosso comportamento adequado, o nosso comportamento correto, né, aquilo que socialmente é o melhor para a gente e que tem que ser reforçado. Mas a gente também precisa daquele olhar de, puxa, né, isso não ficou tão legal, então, e se você fizer desse jeito? E se mudasse dessa forma? Na troca, a gente chega lá, né? Porque ninguém é perfeito. Ninguém. A gente pode saber muito, muito, muito. Mesmo aquelas pessoas que sabem muito sobre um assunto. Sempre vai ter alguém que vai chegar e vir com aquela ideia diferente. E, uau, que bom! Vamos aproveitar isso, né? E não o contrário de, achou o meu defeito, né? Exato. Eu gosto de falar que o erro, na verdade, ele não é o fracasso. O erro, ele é literalmente faz parte do processo de aprendizado do nosso cérebro. A gente não consegue aprender sem o erro. Você tá aprendendo a andar, um bebê tá aprendendo a andar, ele erra, ele cai, ele tenta um passo, tenta o outro, até ele, né? Se eu tô aprendendo uma coisa, eu faço. Então, o erro faz parte do processo de aprendizado. Visto dessa forma, interpretado como essa forma, errei, vou melhorar, faço isso, fiz isso. É tipo um fluxograma, sabe, da nossa mente, de como a gente aprende. O difícil é quando o erro ele vira sinônimo de fracasso e representa, daí pega na identidade que eu tenho menos valor, menos capacidade, menos isso, aquilo. E eu, assim, eu tenho uma equipe grande hoje que trabalha comigo e eu falo que eu não busco pessoas que saibam tudo, eu busco pessoas que queiram aprender, que tenham curiosidade e Uhum. para mim é importante, eu vou até contar uma história breve aqui. Teve uma colaboradora que trabalhou comigo por 2 anos, foi uma das melhores pessoas que trabalhou comigo. E no começo ela tinha muita dificuldade de receber crítica a respeito do trabalho. Ó, melhora isso aqui, faça isso aqui, isso aqui. E eu via que ela sofria, ela chorava. Às vezes, uma vez eu digitei para ela no WhatsApp e tava em caixa alta. Ela entendeu que eu estava como se eu estivesse gritando na mensagem. E aí eu sentei com ela e falei assim, cara, eu adoro você, adoro o seu trabalho, mas eu acho que você precisa fazer terapia para olhar para isso. Porque eu vejo o quanto você sofre, o quanto é ruim para você, e eu tenho certeza que, assim, sua capacidade é imensa. Você faz as coisas com maestria, porque ela tinha uma autocobrança. E ela começou a fazer terapia. Em 6 meses era outra coisa. E depois ela ria dessas situações, né? O como. Como que é uma coisa que é igual, Uhum, mas é sentida de forma diferente, isso, não é? isso. Porque você, Tami, imagino eu que estava orientando ela da mesma forma. Uhum, Era o sentimento dela em relação à sua orientação que mudou após a terapia. exato. Eu não estou falando que tem que fazer terapia para tudo, não é isso, tá? É. Já deixando claro, não é isso, mas o nosso olhar precisa ser diferente. E às vezes, para a gente conseguir ter esse olhar diferente, a gente tem que buscar uma ajuda, que pode ser de diversos tipos, e a terapia é uma delas, Uhum. né? Mas Como que você eu vê penso dinâmica, muito Yara? parecido. Oi? Como que você vê dinâmica assim? Deixa eu tentar me explicar melhor. Por Hum, exemplo, sei lá, eu vou pegar esse exemplo porque a Yara é uma terapeuta infantil maravilhosa. Eu vou puxar esse gancho para a infância, porque as crianças estão com
Assim, sempre o cérebro da criança não tá todo formado, a gente não espera uma super regulação emocional da criança, não é sobre isso. Mas ao longo do tempo, até por uma questão da dinâmica ambiente, entre outros fatores da mudança dos estilos parentais ao longo dos anos, as crianças, no geral, não todas, mas estão com muita dificuldade de tolerar frustração. Muita dificuldade, elas desregulam mais no geral, assim. Não tô dizendo que é Uhum. positivo, negativo, não tô, vou entrar nesse mérito. Mas o que eu vejo às vezes, eu dou supervisão para muitos psicólogos, são dinâmicas assim. Por exemplo, o pai critica o filho ou alguma coisa que o filho fez e tal, e aí a criança desregula e às vezes fala uma coisa dura pro pai, e o pai desregula porque o pai também não aceita a crítica. Mas aí o Isso. pai briga com a criança, entendeu? Você não sei o que eu falo, mas ele também não ouve a criança. E daí fica uma dinâmica assim da gente às vezes esperar da criança essa autorregulação pra gente se autorregular, o que não faz muito sentido. Como que você vê essa bagunça? É bem isso, é uma bagunça, né? Mas eu vejo. Essa semana mesmo, chegou no meu consultório, uma mãe muito nervosa, mas muito nervosa. E ela não conseguia nem falar comigo, ela não conseguia nem dar bom dia. Foi cedo de manhã, ela não conseguia nem dar bom dia, de tão nervosa que ela tava. Mas por quê? Por conta desta situação, exatamente como você colocou. Então, a criança fez uma coisa, era uma criança pré-adolescente que acabou gerando um comportamento. Então, exemplificando um pouco, sem falar de quem, né? Mas é uma pré-adolescente, e essa pré-adolescente ela chega mais tarde da escola, porque estuda à tarde, e aí os pré-adolescentes que estudam à tarde, eles dormem mais tarde, né? Hum, Porque a escola é à tarde, teoricamente não precisa acordar cedo no dia seguinte, às vezes até precisa, mas eles ainda estão naquele ritmo, né, de saída de escola, então saída de escola, sei lá, 6, 7 horas da noite, então até chegar em casa, até jantar, até comer, até, já tá tarde. E aí, dependendo de que período que a gente está falando, e aí agora a gente está falando já do período pré-provas finais aqui. uhum, Então, são crianças, adolescentes todos, né, que precisam estudar nessas semanas. A maior parte das escolas está fazendo as provas finais na semana que vem. E aí, assim, tinha que estudar, tinha que arrumar as coisas para o dia seguinte, tinha tarefas, né, já pré-agendadas para a manhã seguinte. Pré-adolescente às vezes falha, né? E falhou. E falhou e faz parte. Só que aí a falha da criança acaba gerando uma resposta no adulto. E aí, resposta do adulto qual é? Puxa, mas eu te explico. Toda vez é a mesma coisa. A gente sabe que rotina é importante. Nananã, nananã. E aí, a criança aqui que entende, criança pré-adolescente, é sempre a mesma história, né? Minha mãe e meu pai, né? A pessoa aí não gosta de mim, né? Só me critica, não vê que eu tô fazendo a coisa certa ou errada. E isso ainda piora quando tem irmãos, tá? uhum, Porque aí ainda fica comparando entre irmãos. Mas não era o caso, então, não, só me critica, não vê as coisas que eu tô fazendo. Bom, aí gerou um pouquinho mais de conflito, porque isso tudo é verbal, uhum, né? Isso tudo verbal passa também isso à noite. E aí dorme à noite num horário que é inadequado. Obviamente, o que que acontece? Não acorda no dia seguinte no horário certo. E aí, na hora de sair, não consegue sair porque acordou atrasada, porque não arrumou a mochila, porque não comeu o que tinha que comer, porque, né? Porque não se vestiu da forma que tinha que se vestir. Gente, eu tô aqui em São Paulo, tá? São Paulo, um dia, calor de 40 graus. 40 eu tô exagerando. 30 e pouquinhos. No outro dia, do nada, a gente já tá em 14 graus. Então, o ter que se vestir, o que comer, o que tem que levar, porque as crianças agora, como brincam, uma orientadora de colégio me falou, agora é esquema CLT as crianças, né? Elas saem cedo, tem a rotina. Então, assim, tudo isso, eu tô contando um exemplo bem, né, detalhado, mas para ver como que não é só uma questão de autorregulação, é de ambiente também. uhum, Então, é a rotina que foi descumprida, é a situação emocional da criança, é o pai e a mãe que ficaram incomodados com a situação, é, é tentar deixar a criança agir por ela mesma, mas
a obrigação do horário, e tudo isso vai gerando um desconforto tamanho que dá o ruim que a gente fala. Então, como é que a gente tem que trabalhar tudo isso? Né? Quando você fala assim, que eu trabalho com crianças e adolescentes, a gente tem que trabalhar o todo. Não adianta trabalhar só a criança. Respeito muito quem trabalha só com criança, tá? Respeito muito mesmo. Mas eu não dou conta. Eu trabalho crianças, adolescentes e familiares. Porque se a gente não tiver esse acordo, lógico, aqueles mais velhos, adolescentes mais velhos, né, os jovens adultos, a gente não consegue fazer isso. Mas também o entendimento deles é um pouco diferente. Agora, os pequenininhos não tem como, ainda mais esses pré-adolescentes, né, que acham que nasceram sabendo, Aham. né? Nós também achávamos que nós nascemos sabendo, só que o nosso mundo, ele era mais restrito. Porque o nosso mundo, ele estava na circuncisão, assim, né, no escola, onde eu moro, amiguinhos né, daquela região, e quando muito, da religião, né? Às vezes de uma igreja, de um grupo religioso, do clube, do clube. Uhum. Uhum. Do clube. Era esse o nosso ambiente. Hoje, não. Hoje o ambiente, ele é o mundo inteiro. Porque se eu der uma clicada na internet, eu consigo falar com meu amiguinho lá da... Aqui, ó, tô falando com o Tami que não tá aqui, né? Então, assim, eu consigo o mundo inteiro, eu conheço das coisas, eu tô em dúvida, eu digito lá chat GPT, eles são bons nisso, e descubro tudo, né? Então, o mundo deles é muito maior. E aí, com isso, fica tudo muito mais complexo. Então, para isso, a gente precisa trabalhar muito a questão dos pais, de como é que eu vou lidar com o meu filho, como é que eu vou ensinar meu filho a receber críticas, né? Que é o nosso tema principal aqui. Como é que eu faço tudo isso? E aí, o primeiro ponto de tudo, eu preciso ser exemplo. E na grande, mas grande maioria das vezes, e até me inclui nisso, tá? Sou mãe, sou psicóloga, já tenho anos aí de bagagem, ensino os outros, e às vezes eu me pego em casa fazendo uma coisa que, tipo, sabe? Não era pra ter feito assim. E aí eu falo, não, volta, Uhum. exemplo, né? Então, primeiro de tudo, eu preciso ser exemplo. Outra coisa, eu tenho que deixar essa criança, esse adolescente entender que errar, como você falou, é possível. Eu gosto muito da ideia do que o erro é uma oportunidade, Uhum. né? Então, assim, errou, tá tudo certo. É uma oportunidade para você entender o que aconteceu e fazer diferente de uma próxima vez, né? Outras coisas, em análise do comportamento, a gente fala muito, né, do S-Delta, né, que é o não reforçar, né? Então, eu falo para os pais. Eu falo assim, no que for possível, eu faço desse jeito, meio dramalhão, né? No que você aguentar, no que for possível, no que você puder, não fique reclamando da coisa errada. Não olhe para o erro. Ah, mas o meu filho. Hum, Vamos tentar, no que você aguentar, no que for possível da sua casa. Ó, fez a coisa errada? Lembra? A coisa errada é um comportamento. Então, ignora aquele comportamento, não o seu filho, pelo amor de Deus. O comportamento. E aí você vai olhar para a coisa positiva, né? Porque se a gente ficar reforçando muito o erro, a gente está mostrando que o erro é importante. Mas é importante, nesse caso, para uma coisa ruim. Porque Uhum. é meu pai nervoso, é minha mãe ansiosa, sabe? É o apontar o dedo. E aí começa a criar aquela bolsinha que eu falei de um monte de coisas ruins que eu fico carregando. Então não vamos ficar olhando muito para o erro, vamos olhar para o acerto. Porque aí eu começo a enxergar que, olha, eu errei a criança, né? Ela errou uma vez, meu pai e minha mãe não, né, não escandalizou aqui comigo, né? Eu errei de novo, eu consegui aprender com isso, ela vai entendendo que errar faz parte e que de fato é uma oportunidade para eu fazer diferente e melhor, né? É um aprendizado, é uma nova habilidade que eu vou criar. E aí tem várias outras, né? Também não sei se você quer falar um pouquinho, se quer que eu continue, Pode né? Mas continuar, pode assim, continuar. elogiar a criança, isso é super importante.
E a gente está falando de criança porque é a criança que vai virar adulto depois. E que Isso. vai acabar sendo pai e mãe também depois. Se não for pai e mãe, mas né, vai ser um cidadão que vai ter que agir, né, no mundo. Ajuda a diferenciar o que que é uma crítica construtiva de uma ofensiva. Então, assim, filho, tá, você tá me contando tal coisa, mas o seu amiguinho que fez isso com você, ele fez isso por quê? Por que que você imagina que ele fez isso? Ah, é porque. É, sabe, começa a contar. Bom, então vamos entender uma coisa. Se ele só, né, ele fez isso para tentar te ajudar a melhorar a história do trabalho, né, que você falou, que eu falava para você aqui e ali, né? É para quê? É para te ofender? É para te colocar para baixo? Porque esse tipo de crítica não é legal mesmo, e a gente não tem que aceitar. Agora, é para te ajudar? É construtiva? É no sentido de faz diferente que vai ficar melhor? Puxa, então esse tipo de crítica é legal, é uma oportunidade também. E aí, diferenciando essas críticas, também perceber assim, olha, se esse amiguinho tá fazendo isso para te magoar, para te colocar para baixo, o que que você pode fazer? Porque você também pode transformar isso. Às vezes não sozinho, você vai falar com a professora, com a coordenadora, mas existem formas de transformar. Que mais que a gente pode falar? De mostrar, que a crítica não define a criança, né? Uhum. Então, por exemplo, ele falou que. Eu brinco sempre, eu tenho hiperidrose. Ah, eu sou a menina da mão suada, né? Da mão molhada. Tá, tudo bem, é uma verdade. Tem como mudar isso? Não tem como mudar isso. Agora, o fato de você ter a mão molhada vai te fazer mais ou menos do que alguém, e nesse caso menos, né? Porque é uma crítica. Eu posso lidar com isso de outra forma. Eu posso, de repente, usar, por exemplo, uma toalhinha que eu sempre uso e tá tudo certo, né? Então, são coisas que a gente vai criando, a gente vai construindo na gente, como fazendo parte da nossa identidade. Tudo bem, eu tenho mesmo. É uma dificuldade, é um problema, mas não é a Yara, não sou eu, é uma parte de mim. E a criança entendendo isso desde pequenininho, eu tô falando de novo, criança, mas o entendimento não é assim, criança de 3 anos entendeu tudo isso. Não, é uma construção, né? O nosso cérebro, ele tá em formação até os 24 anos. A gente tem muita coisa para construir, não é só a criança, né? Mas indo passo a passo e reforçando isso dia a dia, a gente consegue chegar em alguma coisa que é muito melhor e mais aceitável para gente, que é o lidar com o social, o lidar com o outro, sem se colocar em situação de menos-valia, né? De se colocar numa situação de que eu não sirvo, de que eu não sou bom, de que todo mundo é melhor do que eu, ou até numa outra situação de que eu sou melhor que todo mundo, então eu mando. Uhum. Então, que às vezes, dependendo da condição que eu tenho, sociocultural mesmo. Para não receber a crítica do outro, eu me coloco numa posição superior, Uhum. né? Porque a gente está sempre pensando naquele que se colocou no cantinho, inferiorizar. Não, mas tem aquele que se coloca na posição de que ele é superior e pronto. Então, isso não é legal. A troca, ela é muito boa, ela é muito rica. A gente não pode permitir que isso não aconteça, né? Exato. Também vou te deixar falar um pouco, porque Não, senão eu só tava eu falo. pensando aqui que tem uma coisa que eu acho que ajuda muito a gente nortear qual estratégia a gente vai usar, que é qual é a função daquele comportamento. Então, às vezes eu olho para o meu filho e eu quero criticar aquilo que ele fez. Por quê? Qual é a função da minha crítica? É que ele melhore e acorde mais cedo amanhã. Mas se essa é a função, é o meu filho melhorar, essa é a melhor estratégia, a crítica? Não. Ou vice-versa, né? O meu filho tá me criticando. Mãe, você é uma chata, você não sei o que. Qual é a função da crítica do meu filho? É talvez comunicar pra mim que eu tô passando do limite dele, eu que eu tô sendo excessivamente crítica, ele tá me comunicando algo. Então, qual é a melhor estratégia? Meu filho, eu tô entendendo que talvez você queira me dizer que não tá legal o comportamento da mamãe. Mas será que tem uma forma melhor de você falar isso pra mamãe e vice-versa? Com adulto, mesma coisa. Qual é a função desse chefe que pisoteia em todo mundo aqui? Qual é a função do comportamento dele? Será que ele quer manter o controle? Será que ele é inseguro? Será que ele só sabe agir assim? Ser chefe é sinônimo disso para ele? Qual é a função disso?
E a partir disso, nem sempre a gente destrincha qual é a função. A gente geralmente consegue identificar isso pra gente, pro outro é mais difícil. Mas isso já abre muito caminho pra gente tentar identificar qual estratégia é melhor ou menos funcional, vamos dizer assim. Funcional não, porque tudo tem uma função, mas assim, menos adaptativa, menos eficaz naquela situação, né? É uma coisa que eu gosto bastante, e você me conhece, sabe que eu vou contando de onde eu aprendi as coisas, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi na escola dos meus filhos, e eu achei muito legal, eu até trouxe, porque eu acho que isso ajudaria nisso que a gente está falando de função. A função do comportamento do outro, às vezes ela é perceptível, como você falou, mas na grande maioria das vezes não é. Tanto que, assim, muitas vezes a gente olha em terapia e isso, mas a função do nosso comportamento, ela é muito legal da gente perceber tudo isso, entender, porque formas diferentes, desculpa, formas semelhantes de ação podem ter funções diferentes, Hum, né? E aí é interessante saber isso. Mas até para chegar nisso, o que eu aprendi lá, e aí eu gosto de reproduzir, é da gente saber nomear os nossos sentimentos e as nossas emoções. E eles até extrapolam lá na escola, dizendo que a questão não é só nomear, é esse tipo de sentimento e de emoção que eu quero ter neste momento. hum. E isso eu acho que é o incrível. Vou mostrar para você, e fica a dica aí para quem quiser. Eles têm uma tabelinha, olha que tudo, Olha, de que legal! todas as emoções e sentimentos. E aqui é um gráfico de energia e prazer. E é Nossa, muito depois legal. você manda um print, uma Mando, foto ou um mando, arquivo? Ai, mando. Isso daqui eles mandaram para a gente na pandemia para todas as casas terem. adorei. E eu achei muito legal. Então, assim, eles têm os quadrantes, são 4 quadrantes, né? Como eu mostrei: o vermelho, amarelo, azul e verde. E dentro desses quadrantes tem os sentimentos, né? As emoções. Quando a criança é muito pequenininha, eu tô te falando da escola, tá? Eles não sabem ler. Então, é muito bonitinho de ver que a criança vira e fala assim: agora eu tô vermelho, né? Agora eu tô azul. E aí, de novo, né, é um gráfico de energia e prazer. Então, eles conseguem medir quanto de energia e prazer eles têm, porque é aprendizado, né? E aí, a pergunta, né, da professora, orientadora, de quem tá passando e tá vendo a criança. Quando a criança vai lá medir no quadro, com certeza ela tá numa situação que ela não gostaria de estar, né? É porque aí já é de praxe. E aí ela vai perguntar, tá, e para essa situação, como é que você gostaria de estar se sentindo? Às vezes, a criancinha pequena que não lê ainda fala assim: ah, eu tô no amarelo, mas é que eu queria estar no verde. E aí, o que que você pode fazer para estar no verde? Ao mesmo tempo, o legal disso é que assim, não tem um sentimento ou uma emoção que seja melhor ou pior do que a outra. Porque a gente tem aquela ideia de que se eu tô com raiva, por exemplo, é ruim. Não! Para aquela situação específica, a raiva pode ser excelente. Você precisa estar com raiva, porque você precisa agir de maneira adequada àquela situação. Só que imagine que você esteja com raiva na hora que você sentou para fazer a prova. Você não vai conseguir fazer a prova. Com raiva não dá, né? Na hora de fazer a prova, você precisa estar seguro, você precisa estar tranquilo, você precisa estar focado, né? Mas não com raiva. Então, para a prova, raiva não é bom. Agora, assim, na hora de uma situação de luta, raiva é bom, né? Vou ter força para lutar. Então, assim, é assim que a gente tem que ir trabalhando também. Então, assim, o primeiro ponto, isso é meio sabido, né? Todo mundo fala, ah, a gente tem que reconhecer os nossos sentimentos, tá? Temos. Mas, tá, o que que a gente faz com isso? Então, não é só reconhecer, é entender qual que é o melhor sentimento naquele momento, melhor emoção para aquela situação que eu tô, e aí sim é uma análise funcional para aquela situação que eu tô vivendo e o que que eu gostaria. E aí nessas eu posso buscar lá na minha história todas as formas que eu agi, se chegaram, né? Sei lá, se eu quero uma situação X. Lá no passado, eu já consegui isso? Como eu consegui? Ou se eu não conseguir, o que que eu posso fazer que se assemelhe ao que eu quero? Então, isso é muito legal. Você conseguir olhar para a sua história
e buscar dentro da sua própria história mecanismos, né, caminhos para chegar no objetivo que você quer agora. E tá aí a diferença que às vezes as pessoas falam: ah, então pra que terapia? Talvez pra isso. A gente consegue sozinho? Talvez essas crianças dessa escola, né, que vão lá no quadrinho, até consigam, porque elas estão aprendendo desde pequenininha. Mas a gente que não aprendeu dessa forma, a gente precisa, às vezes, ter essa mão, né? Essa parceria para entender como isso funciona, treinar isso um pouquinho. Tem gente que não gosta da palavra treino, acha muito técnica, né? Então fala assim, praticar isso. E aí, depois de praticar, aí sim, lidar com a sua vida sem precisar dessa ajuda, né? Dessa muleta, desse apoio que é a terapia ou outra ajuda que essa pessoa precise. Ai, maravilhoso. E aí eu quero agradecer demais. Eu acho que assim, foi incrível pra mim. Eu acho que não, como eu comecei falando, não tem ninguém que adore receber uma crítica, mas acho que pensar em tudo isso e você fazendo ou não terapia, eu acho que a gente conseguiu talvez esboçar algumas estratégias que você consegue pôr em prática hoje, porque não é do 0 ao 100, ninguém vai mudar isso, um processo que você vive a vida inteira para amanhã, mas 1% que você começar a fazer hoje, dessas estratégias que a gente esboçou, dessas reflexões no mínimo, isso já abre caminho para tudo que virá depois. Eu quero muito agradecer. Eu queria que você dividisse onde te encontrar, o que que as pessoas podem fazer. Vai estar na descrição do vídeo também, tá, gente? Ai, Tami, eu que agradeço muito, muito, assim, muito carinho e muito orgulho de estar aqui com você, viu? Porque é aquilo que a gente falou no comecinho, você é uma pessoa muito querida, tenho de verdade muito, muito orgulho mesmo, né, Obrigada. da profissional, da pessoa que você tá aí se mostrando nas redes, que eu sei que é você mesma, né? Que eu conheci lá atrás e que eu sei o quanto que é verdadeiro tudo isso. Então, muito obrigada por esse convite, fiquei muito honrada de verdade. E para me encontrar, acho que a melhor forma é o Instagram, né? O @Yara Garzuzzi. E se for alguém de São Paulo, né, que precisar por algum motivo, o meu e-mail e o meu telefone ficam à disposição do consultório, obviamente. Você deixa aí na descrição e o meu e-mail é o garzuzipsicologia@gmail.com. Obrigada, obrigada, gente. Se tiverem dúvidas, também coloca aqui nos comentários e a gente vai trocando com vocês. Até a próxima.